Bom, boa noite. Meu nome é Igor e eu vou estar apresentando uma parte mais teórica do nosso projeto, que envolve o sistema fiscal. O grupo é composto por mim, pelo Emerson, pela Isa, pelo Robert e pelo Michael. Então, qual que é o contexto de uso do sistema, né? O sistema, ele visa atender às necessidades de pequenos negócios e pequenos empreendimentos que possuem essa necessidade de estar calculando os impostos que são inseridos nos produtos e nos serviços que eles vendem. É, por que disso? Acontece que hoje o Brasil ele tem um sistema tributário muito complexo e a gente acaba tendo que estar sempre ligado nas mudanças que acontecem, que são semanalmente, e alguns impostos mudam diferentes para diferentes produtos, e são muitos impostos que devem ser pagos, e tem um problema que isso deve ser transmitido para o Ministério da Fazenda, e se tiver qualquer tipo de problema, acaba gerando certas consequências com a Receita Federal, já que eles não tem um sistema próprio deles que fazem justamente essa parte, está calculando essa parte dos impostos, e só que eles exigem que os comerciantes, que pessoas jurídicas que possuem CNPJ, eles consigam estar justamente colocando essas notas fiscais eletrônicas ou notas fiscais em papel, que devem ser transmitidas tanto para a pessoa que você está vendendo, quanto para o próprio Ministério da Fazenda, para eles terem controle sobre essa parte fiscal. Então, quem são os stakeholders? Nesse caso, os stakeholders, eles são os pequenos comerciantes que pagam valores absurdos para estar utilizando sistemas que são muito complexos e eles buscam uma certa alternativa mais simples para estar conseguindo gerar essas notas fiscais eletrônicas, justamente, então, para estar enviando para os seus clientes e para o governo, e que muitas vezes acabam que utilizam desses sistemas complexos, é tão complicado de entender que eles acabam desistindo, ou eles têm certo problema, ou são sistemas antigos, sistemas que não são atualizados com frequência, e isso acaba resultando certas inconsistências e acaba gerando certos problemas. Então, quais são os objetivos do sistema? O sistema, então, ele é utilizado para estar calculando as tributações de vários produtos e serviços, e isso inclui tanto os tributos federais quanto os tributos estaduais. Nesse caso, não vai estar entrando os tributos municipais, e também que, justamente como eu falei, como o Brasil tem esse sistema tributário mais complexo, esse sistema ele visa auxiliar nesse tipo de projeto. Falando um pouco das funcionalidades do sistema que inicialmente a gente pensou. Então, como usuários normais, ele permitiria que eles consigam cadastrar novos tipos de produtos e serviços, novos parceiros comerciais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, e isso tem certas mudanças quando a gente fala sobre o cálculo da tributação, já que alguns pagam um certo tipo de atributo quando são pessoas que possuem CNPJ e pessoas físicas, eles não são isentos de certos tributos. E justamente as notas fiscais, que neste caso, além de estar gerando a nota fiscal com o DANF, que é enviado para o usuário, para o cliente deles, também o XML, ou seja, a nota fiscal eletrônica, que é transmitida para o governo para que tenha esse tipo de controle e possa não ter problemas envolvendo a Receita Federal. E já no caso de um administrador, o sistema ele teria a capacidade de estar registrando novos usuários que poderiam estar utilizando o sistema relacionados com aquela empresa, além de cadastrar informações necessárias da própria empresa para a utilização das funcionalidades tributárias. Então, por exemplo, se eu gostaria que a minha empresa, se está registrado que minha empresa paga uma certa quantidade de IPI, eu já deixaria isso registrado, porque isso teria certo tipo de consequência quando eu fosse pagar os tributos que eu preciso pagar, não relacionados, nesse caso, com a nota fiscal. Isso é justamente são os impostos que a empresa tem que pagar para o governo para ela continuar com o seu CNPJ. Além disso, a capacidade de estar registrando novas regulamentações fiscais que podem ser aplicadas na venda dos produtos e serviços. Então, por exemplo, vamos supor que quando a gente fala sobre transações
intraestaduais, ou seja, envolvendo o estado de Minas Gerais, todos os produtos possuem um ICMS de 18%, isso é fixo. Entretanto, pode ser que existam alguns produtos relacionados com o NCM dele, que é a nomenclatura comum da Mercosul, que pode estar alterando esse valor para não tributado, ou seja, quando a gente não paga o ICMS, ou valores diferentes, valores abaixo, valores acima, que certos produtos têm esse tipo de problema. O sistema também, inicialmente, a gente teria capacidade de estar desenvolvendo a questão da parte de contabilidade, só que a gente não conseguiu desenvolver isso, mas inicialmente o sistema ele também permitiria que o administrador ele conseguisse ter uma espécie de relatório sobre todas as despesas e receitas da empresa e ter um balanço mensal final. Falando um pouco sobre os stacks tecnológicos que a gente utilizou, na questão do front-end a gente usou o React, foi uma linguagem nova para a equipe, a gente teve que aprender desde o início, a gente fez capacitações envolvendo isso. Para o back-end a gente usou o Node, já era um pouco mais conhecido. Para o caso do banco de dados, a gente usou o Mongo, justamente por ele ser em cloud, então todos teriam acesso, seria mais fácil de estar utilizando, e ele também se trata de um banco de dados não relacional. Como metodologia ágil, a gente utilizou o Scrum, e para auxiliar ele, a gente utilizou o Trello justamente para estar registrando as tarefas na questão do backlog da sprint. E para o versionamento de código, a gente usou o Git, e neste caso a gente usou a hospedagem no GitHub, porque além de ser gratuita, ela não é tão complexa de estar sendo utilizada e tem muitas funcionalidades dessa parte gratuita que foi extremamente importante no desenvolvimento do projeto. E agora falando um pouco sobre as métricas de qualidade que a gente conseguiu estar desenvolvendo, obtendo ao longo do desenvolvimento do projeto. Essas porcentagens estão um pouco confusas, mas as contas, no caso, né, as multiplicações, mas as porcentagens, elas podem ser encontradas no relatório e a maneira como elas foram feitas. Então, na porcentagem total do projeto, a gente conseguiu entregar cerca de 73% do que a gente inicialmente pensou. Muitas das funcionalidades, então, da parte da contabilidade a gente não conseguiu desenvolver, e também a parte da geração das NFEs, dos XMLs, além da parte da revisão, da parte da validação e da transmissão para o governo federal. A parte da porcentagem do produto entregue que foi testado é cerca de 83%. Neste caso, a gente fez uma estimativa baseada na quantidade de funcionalidades que a gente fez e a quantidade de códigos que a gente desenvolveu em cima disso. Porque a forma como a gente arquitetou o sistema, ele ficou um pouco como a gente teve pouco tempo para fazer isso e React foi uma linguagem que a gente teve que aprender do zero, acabou que a maneira como a gente arquitetou, não conseguimos estar desenvolvendo a forma que os códigos de teste rodassem, então a gente tentou fazer uma estimativa em cima disso, a gente conseguiu esse valor. Nesse ponto, que parece ser o mesmo, nesse caso aqui a gente está falando nas telas, então, a gente teve cerca de 61,54% das telas inicialmente imaginadas, além das telas que a gente conseguiu desenvolver e que foram testadas. Também da porcentagem do produto entregue que foi testado, ou seja, dos testes de aceitação, foi cerca de 42%. O link da planilha com os testes pode ser encontrado no relatório e todos os dados estão lá. Na questão da velocidade da equipe, a gente teve um problema porque como muitos membros estavam justamente atarefados com outros tipos de outros tipos de matéria ou problemas no serviço, a gente não conseguiu dedicar o tempo que a gente gostaria nesse tipo de projeto. Então, baseado em todas as sprints que a gente realizou, além dos meses que a gente conseguiu trabalhar, das horas mensais que a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu obter uma taxa de 0,33,68. E a taxa de erro, ou seja, o que a gente inicialmente planejou na questão do backlog que a gente conseguiu colocar foi cerca de 0,6875. E a gente agradece a atenção. Agora o Maicon vai estar mostrando um pouco da funcionalidade do sistema funcionando, do que a gente conseguiu desenvolver e quaisquer dúvidas a gente pode estar respondendo nos e-mails que a gente vai estar deixando justamente no relatório. Obrigado. Bom, aqui temos a nossa homepage da nossa aplicação.
nossa homepage, com o menu fiscal, parceiros, inventário e contabilidade. Fiscal, parceiros, inventário, contabilidade. A parte de contabilidade aqui não tivemos tempo de terminar, faltando. E a parte de configuração do sistema, onde a gente cadastra a nossa empresa. Vamos fazer um cadastro rapidinho aqui. Essas regras de negócio são explicadas melhor pelo Igor. Aqui a gente faz salva a nossa configuração. Bom, já que já passamos pelo menu, pela home, pelas configurações, o primeiro a gente vai entrar em parceiros. Carregou 2 parceiros cadastrados. Se eu quiser deletar, consigo. Inserindo novo, pessoa jurídica. Tem algumas validações. Se não tiver nome, não deixa eu salvar. Os outros cadastros estão do mesmo jeito. De sucesso já apareceu aqui para mim. A edição também. Travei para Hotmail. Mas ainda atualizou para Hotmail também. Excluir. Então agora o inventário, né, que são nossos produtos. Vou adicionar um novo produto X. Pode ser vendido. Taxas. Produto. Essas regras de negócio explicado pelo vídeo. Eu cadastrei. Vou ser um pouco mais rápido aqui, passar um pouquinho mais por cima, porque para não ficar estender muito. Então, a função editar também. Posso atualizar. Tem o delete. Também funciona. E o nosso inventário é isso. Bom, e a última que falta é a fiscal. O safe está sendo igual a todos os outros. Aqui tem uma diferença, por exemplo, a companhia a gente cadastrou, aí já puxa os dados. O comprador também, puxa os dados necessários, né? CNPJ não tem. Eu posso adicionar os produtos, que ele já faz as contas tudo sozinho. Ajeita o produto na minha nota. Aqui faz os valores. Aqui ele está puxando uma lista com as minhas notas estão salvas. O processo de salvar é igual ao dos outros. Um delete e tudo mais.
E acho que é isso a nossa aplicação. Como eu já falei, a contabilidade não dá tempo da gente implementar. E é isso. Outra coisa também é que a gente tentou fazer o deploy da aplicação. Eu tentei colocar ele para hospedar ele no GitHub Pages, só que a gente não conseguiu. A gente precisaria de mais tempo para estudar sobre o deploy do React, que pode ver, ele até sobe uma espécie de homepage, só que as rotas não funcionam. Tentei vários tutoriais, vários vídeos, alguns cursos, algumas maneiras de se fazer que eram mais antigas, outras mais modernas, e a gente não conseguiu. A gente acha que precisaria de alguém com suporte com um pouco mais de experiência para poder dar um suporte nisso pra gente, coisa que a gente não teve tempo para poder conseguir. A gente tentou fazer, mas depois de ter compilado e gerado os arquivos estáticos, a gente ficou sem as rotas, não funcionou as rotas. Então não conseguimos para hospedar a aplicação. Até hospedamos, só que só roda a homepage. É isso.